Quem você acha que deve ficar com a maior parte da despesa da casa, o homem ou a mulher? Ou os dois? Bom, acredito eu que os dois deveriam ficar com as despesas, né? Afinal, os dois estão dentro de um relacionamento e então os dois têm que dividir todas as despesas, né? Porque estão convivendo junto, então acho que o justo seria dessa forma. Correto. E a limpeza? Quem que deve fazer? O homem, a mulher ou os dois? Polêmico, mas geralmente diriam que deveria ser a mulher, né? Mas eu acho que não, acho que tem que ser dividido certinho e ser organizado certinho, tipo, cada dia uma pessoa faz cada coisa e aí não fica pesado pra ninguém, então acho que assim seria legal. Sim. E quando o filho começa a trabalhar, ele deve ajudar na despesa da casa? Sim, sem dúvida. Acho que seria uma forma do filho, né, tipo que recompensar o que os pais já fizeram até o dado momento da vida que ele está, né? Então é até bom para o filho ter uma certa responsabilidade e sim, acho que sim, deveria sim. Show, é isso então. Obrigada. Primeira pergunta. Quem que vocês acham que tem que ficar com a maior parte da despesa da casa? O homem, a mulher ou os dois? Não existe despesa separada. No nosso entendimento, quando se casa, quando se torna uma só carne, nós pensamos que o nosso orçamento não faz diferença. Independe de quanto ganha ou de quem ganha mais ou menos. Todos devem assumir essa responsabilidade como família, investir a sua finança. Não tem divisão, ninguém fica com maior parte. Os dois ficam com partes iguais e assim é o que a gente entende. Não existe uma diferença de orçamento do casal quando se casa e os dois trabalham, ou se o homem trabalha e a mulher não trabalha, ele deve sustentar tanto a família quanto a sua esposa. Então não existe quem ganhe mais nem menos. Todos devem participar igualmente. E quem que deve fazer a limpeza da casa? O homem ou a mulher? Ou os dois? Os dois, né? De preferência os dois. Quando o filho começa a trabalhar, ele deve ajudar na despesa da casa? O filho, na verdade, ele começa a trabalhar para que alivie a questão financeira dos pais e ele mesmo comece a se sustentar, mas no caso de necessidade, eu acredito que ele deva ajudar sim. Então tá bom. Muito obrigada. Vamos lá, primeira pergunta. Quem que você acha que deve ficar com a maior parte da despesa da casa? O homem, a mulher ou os dois? Bom, eu concordo que sejam os dois, já que os dois contribuem, os dois moram, não que sejam os dois. Muito bem. E a limpeza? Quem que deve ficar? A mulher, o homem ou os dois? Se os dois trabalham, se os dois contribuem, os dois, já que nenhum dos dois são hóspedes. Bem, e quando o filho começa a trabalhar, ele deve ajudar na despesa da casa ou não? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feito um acordo e isso é muito relativo entre as famílias. Muito bem, muito obrigada. Vamos lá, primeira pergunta. Quem que vocês acham que deve ficar com a maior parte da despesa da casa? O homem ou a mulher? E por quê? Eu acho que tem que ser igual, né? Igualitário, se os dois trabalham, tem que ser igual. Acredito assim. Segunda pergunta. Quem deve fazer a limpeza da casa? O homem ou a mulher? Os dois. Ou os dois? Os dois. Acho que os dois. Tem que ajudar um outro. Correto. E quando o filho começa a trabalhar, ele deve ajudar na despesa da casa ou não? Sim. Enquanto morar comigo, sim, acredito que sim. Sim. Então tá bom, obrigada. Bom, a primeira pergunta é: quem que você acha que tem que ficar com a maior parte da despesa da casa? O homem, a mulher ou os dois? E por quê? Eu acho que tem que ser proporcionalmente. Quem ganha mais contribui proporcionalmente para as despesas da casa. Correto. E quem deve fazer a limpeza da casa? O homem, a mulher ou os dois? Os dois. Os dois moram. Quando o filho começa a trabalhar, ele deve ajudar na despesa da casa ou não? Acredito que proporcionalmente, sim. Tá bom então, obrigada. Só isso. Vamos lá, primeira pergunta. Quem que você acha que deve ficar com a maior parte da despesa da casa? O homem, a mulher ou os dois? E por quê?
Os dois, porque acredito que na igualdade, né, os dois têm que fazer a mesma coisa, né? Não é isso que a gente está procurando, né? Isso aí. Quem deve fazer a limpeza da casa? O homem, a mulher ou os dois? Quem souber fazer melhor. Se a mulher souber varrer melhor e mais rápido, às vezes ela mesmo vai varrendo e os dois têm que ajudar, né? Os dois têm que fazer, mas é de acordo também com aquilo que um sabe fazer melhor, né? Por exemplo, se a mulher sabe lavar a louça mais rápido, ela faz lavar a louça e se o cara souber cozinhar melhor, ele que cozinha. Correto. E quando o filho começa a trabalhar, ele deve ajudar na despesa da casa ou não? Sim, mas isso deveria ser uma decisão dos pais e não acredito que a sociedade em si deveria participar dessa decisão. Acho que são os pais que definem isso, né? Tá bom então, obrigada.